Boa tarde, pessoal. Vamos aí dar início à nossa terceira aula sobre confecção de molde auditivo, tá ok? Nessa terceira aula, galera, vamos precisar de uma lamparina, tá ok? Então vamos lá começar o nosso processo, depois eu vou explicando porque o processo ele é um pouquinho longo, tá bom agora, tá ok? Então vamos lá, vamos acender essa lamparina, tá bom? Aqui. Galera, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente tampar as imperfeições da nossa impressão com uma cerazinha, tá ok? Esse processo eu vou explicar detalhadamente, só temos que fazer ele um pouquinho rápido, que eu vou explicar o porquê daqui a pouco, tá bom? Então é o que eu estou fazendo, eu estou tampando essas imperfeições da nossa impressão, tá? Aonde tiver um buraquinho na impressão, tá ok? Onde houver um buraco, nós vamos tampar, tá ok? Só tampar os buraquinhos, não enche com muita cera, não é para você colocar cera, é só para você preencher onde tem buraco, tá? Onde você vê que tem uma imperfeiçãozinha, você passa até ficar lisinho, tá bom? A nossa estética, ela vai depender desse processo, tá, gente? O funcional, o molde vai ser, tá? Agora nós queremos não somente o molde funcional, nós estamos querendo um molde bonito, tá? Que é o que nós vamos fazer, um molde bonito, tá ok? Um molde bem apresentável. Eu vou explicar daqui a pouco esse passo a passo com mais calma, tá ok? Pronto, pessoal. Gente, o que foi que eu fiz com a nossa impressão, tá bom? Você pode reparar, a nossa impressão eu fui passando uma cerazinha, uma cera aonde
aonde eu vi que ela estava falhada, tá bom? Então, ó, você pode ver aqui aonde eu percebi que tinha uma, onde eu percebi que tinha uma falha, eu peguei e preenchi com uma cerazinha, tá bom, pessoal? Então eu deixei ele totalmente preenchido com cera, passei bem devagarinho, não taquei cera nele, tá bom? Eu não taquei a cera, eu simplesmente fui olhando, verificando onde estava falhado e fui colocando cera com uma espátula, beleza? Agora, gente, eu quero explicar para você qual vai ser o nosso próximo passo. Depois desse passo que nós colocarmos uma cera nas imperfeições, no buraquinho da impressão, nós teremos, gente, que dar um banho nele de cera, com uma cera que é especial. Essa cera tá aqui, ela precisa ser aquecida, é uma leiteira, eu vou explicar o porquê, tá, gente, de colocar numa leiteira. No laboratório nós temos um recipiente propício para isso, tá, beleza? Então tá nessa leiteira e nós vamos precisar desse termômetro, tá? Não é um termômetro que você usa em casa, é um termômetro industrial, tá, ok? E essa cera aqui, gente, ela vai precisar estar em 90 a 105 graus Celsius. Se ela não estiver nisso, gente, é praticamente impossível você dar o banho da impressão nela, tá? Então você tem que sempre ir se baseando aqui pelo termômetro, e quando apontar de 95 a 105 graus Celsius, você vai imergir essa impressão aqui nela, tá bom, pessoal? Então o que nós vamos fazer agora vai ser isso, imergir a nossa impressão ali naquela cera. Eu vou explicar esse processo, tá? Esse passo a passo. Essa aqui é a nossa impressão, tá? Eu enfiei uma espátulazinha por baixo dela e agora eu vou dar um banho nessa impressão, enfiar essa impressão aqui dentro da cera, tá bom? Olha, enfiei dentro da cera. Pronto, tá aqui a nossa impressão. Essa impressão ela tomou banho, demos um banhozinho nela. Então, olha aqui, gente, a nossa impressão aqui, tá bom? Olha, coloquei ela na cera e ela tá assim, é o banho que nós demos nela. A cera precisa estar entre 95 a 105 graus Celsius, tá ok? Então o que eu vou fazer agora, eu vou pegar essa impressãozinha aqui que nós acabamos de dar um banho nela, tá? Você vê que a cera ela seca muito rápido, tanto que eu posso colocar a mão e a cera não sai na minha mão, tá bom? Você pode verificar, a cera não aparece na minha mão. Então é muito fácil o processo. Vou pegar esse copinho aqui descartável, tá bom? Esse é o copo descartável, um copinho descartável você tem em casa. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa impressão lá dentro desse copinho descartável. Olha, gente, a nossa impressãozinha dentro do copinho descartável. Você vê então que o processo não é um processo difícil, ela vai ficar lá dentro. E agora o que nós vamos fazer depois que essa impressão ela estiver no copinho descartável? Nós vamos pegar um duplicador que está aqui, tá? Nessa outra panelinha aqui. Eu falei para você, gente, você falou assim, poxa, você está usando uma panelinha, claro que não é a mesma panela que eu uso para poder fazer a minha comida, fazer o arroz, não é mesmo, mas dentro de um laboratório você tem equipamentos sofisticados que com certeza substituem essas panelas e eu vou explicar quais. Mas o nosso principal objetivo é que você possa fazer um molde aditivo partindo daquilo que você tem dentro da sua casa, tá bom? E você não tem que fazer um grande investimento para você poder ter, e a funcionalidade vai ser a mesma, tá bom? Agora nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Jogar esse duplicador
jogar todo o duplicador. Eu vou explicar esse negócio passo a passo para você aqui. Pronto. Então, gente, ficou assim a nossa impressãozinha. Jogamos com o duplicador aqui dentro, tá beleza? E agora você vai colocar ele na geladeira durante mais ou menos 30 minutos, tá bom, pessoal? Aí você coloca ele na geladeira durante mais ou menos 30 minutos, tá bom? Então vamos lá, galera, passo a passo no nosso processo, para que você possa entender. Eu fiz isso porque tem que ser muito rápido, para que você possa pegar, e também para que a gente não perca muito tempo, porque o processo ele pode se tornar demorado se você ficar numa lentidão muito grande, tá? Mas todos esses processos são muito rápidos, beleza? Vamos lá. Começando, gente, com a nossa lamparina, tá? A lamparina, gente, você encontra ela em qualquer dental. Dental é loja que vende material para dentista, tá bom? Então você encontra uma lamparina. Essa lamparina, gente, está custando aí de 10 a 15 reais. Você encontra uma lamparina, tá bom? Você não precisa ficar com medo dessa lamparina. Você vai colocar o álcool dentro dela e você vai acender o fósforo, e você vai vir com a espátula, tá bom, gente? Com a espátula na lamparina, vai aquecer a espátula na lamparina e você vai pôr na sua impressão, tá bom? E você vai passando a sua impressão, sempre pegando um pouquinho de cera e colocando na impressão. Aquece a espátula na lamparina, pega um pouquinho de cera e passa na impressão. Você não pode encher a sua impressão de cera, gente. Você enchendo a sua impressão de cera é um problema muito grande. É justamente por isso que quando os pacientes colocam o molde, eles falam assim: ah, tá grande. Não tem como a gente aumentar o molde, né? Mas a gente pode deformá-lo um pouco. Não tem como dobrar o tamanho do molde. A gente não tem material para isso. Não tem como fazer isso. Mas por que então tem moldes que não entram no ouvido do paciente? Não entra no ouvido do paciente justamente nessa etapa da cera, que as pessoas acabam enchendo de cera, ou então não aquecem a outra cera, a cera Otto, que eu vou explicar daqui a pouquinho, corretamente, e às vezes colocam a cera Otto em 120, em menos de 105 graus. Então ela deve ficar entre 95 a 105. Então as pessoas às vezes não têm paciência, não tem aqueles materiais sofisticados do laboratório, acaba às vezes dando banho quando a cera Otto está em 60 graus, 50 graus. Então ela gera uma capinha, aquela cera gera uma capinha que com certeza de vez em quando deforma o molde. Tá ok, gente? Então você vai precisar de uma espátula, tá? Uma cerazinha. Você também encontra em loja de dental também, de dentista. Essa cera aqui, gente, o preço dela, se eu não me engano, tá 10 reais também, tá ok? E você vai precisar de uma simples lamparina também, que você encontra e é muito barata. Tá ok, gente? E a outra coisa que você vai precisar é essa cera aqui, cera Otto. Você vê que é uma folha enorme de cera, tá? Essa cera aqui você vai tirar um pedaço dela, você vai colocar dentro de uma panelinha, tá? Pode ser uma leiteirazinha, e você pode no seu forno mesmo, no seu fogão, você aquecê-la até 105 graus Celsius, tá ok? Quando ela estiver já estabilizada em 105, você vai precisar desse termômetro, um termômetro industrial, tá ok? É loja que vende produtos para médicos, você acaba encontrando esse termômetro, tá bom, gente? É um termômetro barato, não é caro, deve ter, na época eu comprei por R$35, então você consegue também encontrar no Mercado Livre, tá bom? Esse termômetrozinho. Então você sempre coloca esse termômetro na panela, tá ok? Pode colocar assim na panela e ir olhando, tá bom? E se baseando, você vai ver em quantos graus Celsius essa cera se encontra. Sendo que para você dar o banho, ela tem que estar de 95 a 105 graus Celsius.
Tá ok? Depois que você deu banho, você colocou sua impressão no copinho descartável, que você pode fazer isso, tá bom, gente? O que você vai fazer? Você vai pegar esse duplicador aqui, tá bom? Na nossa apostila eu venho falando dos fornecedores desse duplicador. Esse duplicador geralmente você encontra em uma loja bem específica, tá? Esse tipo de duplicador cota. Tá bom? Esse duplicador é barato, gente. E essas coisas, tanto aquela cera que eu te mostrei, que vem numa folha, a cera Otto, gente, essa cera dura em média um ano e meio. E você compra ela por 30, 40 reais. Ela dura muito tempo. O duplicador, a mesma coisa, tá bom? Então você vai cortar pedaços. Deixa eu pegar aqui o estilete, tá? Você vai cortar pedaços desse duplicador, tá bom? Tirar pedaços dele, você pode cortar, tá bom? Pode cortar mesmo. Pegar aqui um pedacinho para você ver, isso. Você vai cortando pedaços dele e depois você vai colocar ele em uma outra panelinha, tá bom? Vai colocar esse duplicador em uma outra panela, tá? Aqui uma panelinha, você vai colocar pedaços do duplicador e você vai aquecer em banho-maria, tá bom? É como se você estivesse fazendo gelatina, tá, gente? Então você vai colocar em banho-maria. Quando você fizer isso, depois de colocar em banho-maria e ele ficar bem molinho, você vai utilizar o termômetro. Lembra do nosso termômetro? O termômetro é o nosso amigo, tá bom? Você vai colocar o termômetro na panela, tá? E ele tem que apontar em 50 graus Celsius. Você só vai poder jogar esse duplicador no copinho descartável com a nossa impressão quando ele estiver em 50 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Então depois que ele estiver em 50 graus Celsius, você pega e você joga. Essa duplicação, ela é importante, é a segunda duplicação que nós estamos fazendo, tá? Na aula número 1, nós tivemos a duplicação com a tinta com a massa autoforme, e agora nós estamos fazendo uma duplicação agora com esse duplicador, que parece mais uma geleia, né? Então, é isso que eu tenho para dizer. E depois que você tiver jogado, tiver duplicado, você vai colocar na geladeira por 30 minutos. Tá, beleza, pessoal? Você pode acompanhar tudo certinho pela apostila. A apostila vai te dar o passo a passo de como você fazer isso. Então, vamos lá, gente. Vamos falar de estrutura de laboratório. Lembra que eu falei para você que o objetivo de tudo isso não é levar você a montar um laboratório? Eu já trabalhei em laboratórios, tá? E laboratório que eu trabalhei, realmente você tem material muito sofisticado. Por exemplo, tanto para a cera quanto para esse duplicador, você tem equipamentos que você mantém eles aquecidos. Por exemplo, quando você vai na Cacau Show, você tem aqueles equipamentos que mantêm aqueles chocolates aquecidos, né? Então eles ficam aquecidos lá no grau que a loja determina. Então, no laboratório, nós temos esses equipamentos também, que mantém também tanto a cera aquecida em 105 graus, travados, quanto o duplicador em 50 graus também. Você tem isso. Então, é só você chegar, abrir a bica e vai sair a cera e vai sair também o duplicador na quantidade exata, no grau exato. Então você não precisa se preocupar. O nosso trabalho, gente, ele é um trabalho manual. Ele continua sendo um trabalho muito profissional, mas ele também é um trabalho muito manual, né? Por exemplo, hoje esse trabalho manual, em algumas empresas como a Outcom, como a Argosy, como a Fonac, você tem uma máquina hoje que escaneia já a sua impressão e confecciona o seu molde. Você não necessita mais de um protético auditivo para você fazer esse tipo de procedimento. Tá ok, gente? Então você já tem uma máquina que você faz isso. É por isso que você paga 80, 85 reais, 75 reais, às vezes no molde. Então eu estou aqui te explicando o passo a passo. Não é porque eu quero que você vire um protético auditivo ou que você
apenas confeccione os seus moldes. Eu também estou fazendo esses vídeos, apesar de todas as críticas que algumas pessoas têm colocado nos vídeos, achando que é injusto, ou está ensinando como é que se faz esse tipo de molde. O objetivo é que você possa entender o passo a passo, como é feito o molde. Porque às vezes você que é fonoaudiólogo, você pega a impressão, chega para você, você não sabe nem o que você vai fazer. Você não sabe o que você vai fazer por um simples motivo, porque você não conhece o processo. Você não sabe em que etapa do processo a impressão deu errada. Então, quando você às vezes entrega um molde ou um protetor de natação para um paciente ou para um cliente, melhor dizendo, e dá errado, não fica bem adaptado, você não consegue entender em que parte isso deu errado. O que foi que isso deu errado? Se você tirou a impressão de uma forma correta, o que deu errado? Se você tirou a impressão do ouvido de um cliente, como é que o molde não entra nesse ouvido? Parece algo meio estranho. Era para poder entrar, mas tem molde que não entra. Então, você com esse conhecimento dessas aulas, você vai poder identificar e falar assim, olha, com certeza ele errou em alguma coisa. Ele errou no banho de cera, por exemplo, ao invés de ele ter deixado em 95 graus Celsius a 105, com certeza ele pode ter tirado isso em 70 a 80 e ter gerado uma espessura maior no molde. Ou então, quando ele estava confeccionando lá a cera, tampando os buracos que havia na impressão, com certeza ele pode ter colocado uma cera maior. Ou então na lixa, quando ele estava passando a lixa, que ele percebeu que tinha uma parte do molde que estava, da impressão, perdão, que estava muito grossa, ele poderia ter lixado um pouquinho melhor, ele não lixou. Então você começa a ter conhecimento de tudo isso. Então meu objetivo não é fazer de você um protético auditivo, meu objetivo com esses vídeos, com essas aulas, é simplesmente fazer com que você tenha conhecimento. Como é que se faz? Né? Como que é o processo? Então, eu estou gravando tudo isso justamente para poder ensinar para você como é esse processo, tá bom, gente? Então, na nossa próxima aula, que vai ser a nossa última aula, nós vamos agora fazer o nosso molde, ele em silicone, tá? Vamos aplicar o silicone, vamos dar o acabamento e o molde ele vai estar pronto. É a nossa quarta e última etapa. Tá bom, gente? Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar e-mail, você pode fazer pergunta. Estou aqui justamente para poder te ajudar. E se você quiser, você pode estar adquirindo a nossa apostila. Tá bom, gente? Eu só peço vocês, se vocês ficarem sabendo que essas aulas estão sendo cobradas, por favor, entre em contato, porque essas aulas são gratuitas. O objetivo justamente é ensinar você, tá bom? Tudo passo a passo, todo o processo. O nosso principal objetivo é te ensinar. Tá bom, gente? Até a nossa quarta e última aula. Na apostila vem o passo a passo. Se você tiver dúvida com figuras, com corte, é só você consultar a sua apostila e também pode mandar as perguntas que eu também respondo para você. Tá bom, pessoal? Até a nossa última aula. Um grande abraço, que a gente termina de confeccionar o nosso molde e a gente faz o acabamento. Tá bom, galera? Uma boa tarde para todos vocês aí. Um grande abraço.